Shalom, Deus abençoe sua vida. Pastor Carlos Lira aqui direto da Torre da Montanha. Lugar de oração, lugar de clamar ao Senhor, lugar de se render, se perder na presença do Senhor. Todos os domingos estamos aqui clamando pela sua vida, liberando uma palavra profética, abençoando a sua vida e o Brasil aqui, direto da Torre da Montanha. E você também pode nos chamar e vir participar deste momento presencialmente, orando conosco, clamando conosco, se derramando na presença do Pai e recebendo uma ministração nossa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé, como você pode desenvolver a sua fé, como ativar a sua fé, como andar por fé. A palavra de Deus nos diz em Mateus 21, vai nos contar uma história bem interessante a respeito de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus 21, 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, mostrando que ele era homem, humano. Humano tem fome, e Jesus teve fome. Veio a uma figueira à beira, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Jesus responde. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Como aconteceu? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Deus possa estar inundando já seu coração de fé. Deus já possa estar trazendo resposta. Talvez a única resposta que você veio procurar, você acabou de ouvir. Se você tiver fé e não duvidar, tudo que você pedir em oração, se crer, você vai receber. Se você crer, vai receber. Não sou eu que estou atestando isso, não sou eu que estou declarando isso pelos meus próprios pensamentos, mas é a palavra de Deus. Quem disse isso foi Jesus. E Jesus, se ele garantiu, pode confiar, porque vai acontecer. Coisas extraordinárias estão reservadas para nós. É interessante que esse texto começa dizendo que Jesus teve fome. Jesus teve fome. O que traz para mim é que Jesus era homem, igualzinho a mim e a você. Temos fome, sentimos sede, precisamos dormir, sentimos cansaço. Tudo isso, quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus sentindo. O que esse texto nos mostra, e que todos os evangelhos nos mostram, é que Jesus também foi homem, igualzinho a mim e a você. Então, se Jesus fez, nós também podemos fazer. O que nós temos que descobrir é como. Parece algo tão surpreendente quando eu digo que nós podemos fazer. A Bíblia é o que Jesus está dizendo. Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês creem, vocês vão receber. Tudo que Jesus pedia em oração, ele recebia. Comece a colocar em prática. A diferença nossa para Jesus é que Jesus tinha consciência de quem ele era filho de Deus. Romanos 8 vai dizer: todos que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito, se você é filho de Deus, o Espírito Santo vai testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, olha que interessante, Mateus vai dizer que somos co-herdeiros com Cristo. Significa que
temos por herança o mesmo poder que Jesus tinha. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Receba o testemunho do Espírito. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se participamos ali do sofrimento, recebendo a Cristo, entendendo tudo que Cristo passou e recebendo, e sabendo que também vamos ser perseguidos como Cristo foi, vamos ser rejeitados como Cristo foi, nós também podemos participar da sua glória. Aleluia, 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 glória a Deus, nós podemos participar. O que precisamos fazer para participar da glória de Deus, já que descobrimos que somos filhos, precisamos fazer exatamente o que Paulo diz aqui. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você não pode querer fazer o que Cristo fez com a mentalidade da sua carne, com a mentalidade de incapacidade, com a mentalidade de impossibilidade, com a mentalidade de negação da fé, com a mentalidade negativa, com a mentalidade em crenças que te limitam, em crenças limitantes, com a mentalidade de que a Bíblia não funciona, com a mentalidade que em Atos dos Apóstolos os milagres acabaram. Se você estiver permeado por heresia, precisa se livrar delas. A Bíblia é puríssima, diz o salmista no Salmo 119. Eu preciso crer. Se eu estou crendo na Bíblia de maneira errada, ela não vai funcionar para mim. Kenneth Hagin escreveu: pense certo ou pense errado. Ou seja, se a sua fé estiver correta ou se a sua fé estiver errada, em ambos casos você tem razão. Se a sua fé estiver certa, o poder de Deus vai emanar em você, através de você, para você e para os outros através de você. Se a sua fé estiver errada, nada vai acontecer, porque os seus pensamentos estão errados. Mas em ambos casos, você que não crê, está correto, nada vai acontecer. Ao passo em que você que crê, tudo vai acontecer. Jesus disse que não existe impossibilidades quando eu creio. Se você quer viver um avivamento em sua vida, precisa trocar a sua mentalidade. Você nunca vai experimentar um avivamento, acessar o avivamento que está disponível com a mentalidade carnal. Paulo vai dizer: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você não pode querer acessar o poder de Deus e desfrutar e navegar nas ondas do Espírito Santo, acessando tudo que está disponível para você e para mim, porque você é co-herdeiro com Cristo. Significa que você é dono daquilo que Deus tem. Significa que tudo que Deus tem pertence a você. Isso é que é ser herdeiro. Nós herdamos porque aceitamos a Cristo. Agora, para acessar isso, a chave que abre essa porta é o Espírito Santo. É não ter uma mentalidade da carne, mas transformar a sua mentalidade em uma mentalidade do Espírito. Carlos, isso é muito difícil. Eu não consigo, de fato você não consegue sozinho e nem eu. A primeira coisa que eu preciso fazer para mudar a minha mentalidade é receber a mentalidade do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me transforme. Eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que a missão do Espírito Santo é nos ajudar, é nos guiar em todas as coisas, nos guiar a toda a verdade. E a mentalidade do Espírito que é paz, a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É por isso que você, para substituir isso, tem que fazer obra social.
Para substituir isso, você tem que colocar o seu corpo em movimento para parecer que você está servindo a Deus, mas não preenche o seu ser, isso te deprime, você se sente triste, abatido, desesperado e começa a querer fazer, querer fazer, querer fazer.